Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Sejam com todos vocês. Aqui vai o meu bom dia, meu boa tarde ou meu boa noite, independente do período do dia que você estará tendo acesso, né? O que você terá acesso a esse vídeo. Fica aí a minha saudação e através desse vídeo eu quero compartilhar e também compartilhar com você e também deixar registrado a leitura do capítulo 17 de Êxodo. Isso mesmo, leitura do capítulo 17 do livro de Êxodo, mas antes aquele convitezinho, né? Vamos juntos divulgar a palavra de Deus? Basta você dar um like aí, se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Geraldo Magela e o objetivo é esse: gravar aí toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, fazendo e compartilhar nas redes sociais, alcançando o maior número de pessoas possíveis. Amém? Vamos de leitura bíblica? Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por esta razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dei-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha. Numa outra versão, ou em outras versões, vai dizer: feriu a rocha. E dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lutem contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Então Moisés mantinha as mãos erguidas. Os israelitas, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto no rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar
e chamou-lhe o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. E jurou, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 17 de Êxodo, 16 versículos, que nós podemos esboçá-lo ou dividi-lo em 3 partes da seguinte maneira. Do versículo 1 ao versículo 3, a contenda dos israelitas em Refidim. Versículo 4 ao 7, Deus faz sair água da rocha em Refidim. E do versículo 8 ao 16, a vitória contra os amalequitas. Glória a Deus. Êxodo capítulo 17 é o capítulo da Bíblia que registra as maravilhas que Deus realizou em Refidim. Relata como Deus fez sair água da rocha para saciar a sede dos filhos de Israel, bem como a grande vitória que o Senhor concedeu ao seu povo contra os amalequitas. Vemos que em determinada parada da peregrinação do povo de Israel, estes acamparam-se em Refidim. Ali não havia água, então o povo mais uma vez murmura contra Deus, contra Moisés, contra Arão, argumentando que haviam sido levados ao deserto para morrerem de sede, sendo que no Egito não era dessa forma. Então, o Senhor instruiu Moisés a tocar com o bordão numa rocha em Horebe, e dela saiu água e o povo bebeu. O local se chamou Massá e Meribá, vez que tentaram o Senhor. Após as escrituras relatam que Amaleque veio pelejar contra os israelitas em Refidim. Moisés manda que Josué escolha soldados para a batalha e ele assim o fez. Moisés, Arão e Hur sobem então ao cimo do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando abaixava, prevaleciam os amalequitas. Portanto, Uri e Arão o colocaram sentado em uma pedra e sustentaram as suas mãos. Josué venceu os amalequitas. No capítulo anterior, nós vimos que os israelitas se deslocaram para o deserto de Sim, local em que murmuraram dizendo que Deus os havia tirado do Egito para morrerem de fome no deserto. Então o Senhor providencia cordonizes à tarde e pela manhã, enviou maná, o qual cairia do céu como orvalho diariamente. O maná deveria ser colhido diariamente apenas na quantidade exata para aquele dia, sendo que se sobrassem, no dia posterior cheirava mal e criava bicho. No sexto dia, deveria ser colhido em dobro, a fim de que no sétimo descansassem. Por fim, assim Deus ordena, e Arão guarda um gomer de maná da arca, ou seja, na arca do testemunho, para que servisse de testemunhos às próximas gerações. Deus sustentou os israelitas com maná por 40 anos. Por fim, Êxodo capítulo 17 termina informando que Moisés edificou um altar e lhe chamou "O Senhor é minha bandeira", em hebraico, Yudá Nissi, ou Yavé Nissi, ou Jeová Nissi, porquanto o Senhor guerrearia contra os amalequitas de geração em geração, ao chamar Jeová Nissi, isto é, o Senhor é minha bandeira. Moisés estava declarando que o próprio Deus era o estandarte do seu povo escolhido.
E Ele é o nosso estandarte, porque nós hoje somos filhos de Abraão na fé, somos um povo escolhido por Deus, e você que ainda não entregou sua vida a Cristo, é hora de você então decidir-se e entregar sua vida a Cristo, porque esse Deus a quem nós servimos, esse Deus que nos escolheu, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então fica aí a leitura do capítulo 17 de Êxodo. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração do pastor Geraldo Magela. Faço um convite a você. Não deixe de ler e de meditar na palavra. Leia, releia o capítulo 17. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você muito mais. Um grande abraço. Deus te abençoe.